A mão tremia quando ela assinou os papéis. O tabelião leu em voz alta: Nova proprietária das terras da Fazenda Santa Rita, senhora Clarice Mendes. O velho coronel levantou os olhos devagar e, quando viu o rosto dela, a caneta caiu no chão. Oxente, tu é... Sou sim, meu pai. A bastardinha que o senhor botou pra fora. Agora, o senhor trabalha pra mim. O homem que um dia foi dono de tudo, agora estava de joelhos diante da filha que desprezou. Mas como foi que chegamos até aqui? Deixa eu contar essa história. Agora vou contar para vocês a história de Clarice. Uma menina que nasceu com o peso do mundo nas costas e cresceu carregando a vergonha alheia como se fosse uma cruz. Era 1995, no interior de Pernambuco, e a Fazenda Santa Rita do Coronel Augusto era conhecida por léguas de distância. Casa grande de tijolos queimados, varanda larga onde o homem se sentava para tomar café e decidir o destino dos outros. Mas nos fundos dessa casa, no quintal onde ficava o fogão a lenha e o pilão velho, vivia uma menina que o mundo inteiro fingia que não existia. Clarice tinha 15 anos e já conhecia o gosto amargo de ser ninguém na vida dos outros. Filha de Rosa, que foi camponesa bonita demais para o próprio bem e morreu de desgosto quando a menina tinha apenas 5 anos, e do Coronel Augusto, que nunca assumiu a cria que fez numa noite de São João, a menina cresceu servindo a família legítima como se fosse um fantasma, usando as roupas rasgadas que Dona Mercedes, a esposa do coronel, jogava fora. Comia as sobras na cozinha depois que todos terminavam, dormia num quarto de despejo úmido e escuro, onde os ratos faziam festa de madrugada. Clarice, vem cá, sua peste! Gritava Dona Mercedes de dentro da casa com aquela voz azeda que cortava o ar. Vai buscar água no pote, põe mais lenha no fogão e lava essa louça toda. E se quebrar alguma coisa, tu vai dormir sem comer, ouviu? A menina corria ligeiro, os pés descalços e machucados, conhecendo cada pedra pontiaguda do terreiro. As mãos já estavam calejadas de tanto trabalhar. Pareciam mãos de gente velha num corpo de criança. Era esperta que só, aprendeu a ler observando as lições dos filhos legítimos do coronel pela fresta da porta, enquanto ela mesma nunca pisou numa escola. Escutava escondida quando eles estudavam, decorava as palavras, praticava sozinha escrevendo com graveto na terra. Mas isso era segredo que nem o vento sabia. Todo dia era a mesma canseira. Acordar antes do galo cantar, acender o fogão, preparar o café da família, servir o café da manhã, lavar a louça, varrer a casa, buscar água no poço, ajudar na cozinha, servir o almoço, lavar mais louça, cuidar do quintal e só parar quando a lua já estava alta. Suas mãos sangravam de tanto esfregar panela de ferro e quando chegava a noite chorava baixinho no travesseiro de palha, lembrando da mãe que se foi. Uma tarde, quando o sol estava quente que rachava o chão e queimava até os pensamentos, chegaram visitas importantes na fazenda. Homens de terno e gravata, gente da cidade grande. O coronel recebeu os homens na varanda, mandou trazer café no bule de porcelana e biscoito de goma. Clarice serviu quietinha, como sempre fazia, mas suas mãos tremiam segurando a bandeja pesada. Foi quando ouviu um dos visitantes dizer: Coronel, essa menina tem os olhos igualzinho aos seus, e o jeito do rosto também. É parenta sua? O silêncio que caiu naquela varanda foi mais pesado que chuva de trovoada. Clarice sentiu o coração bater que nem tambor de forró. As pernas bambearam, mas continuou servindo o café. O coronel Augusto limpou a garganta, olhou para a menina com raiva nos olhos e respondeu com a voz dura que nem pedra: Parenta? Que nada, compadre. É só mais uma empregada aí, filha de uma mulher qualquer que trabalhou aqui. Não tem nada, nada mesmo a ver comigo, não. Nem sei por que ainda está aqui. As palavras foram como facada no peito. Clarice sentiu o mundo desabar. As lágrimas queimaram os olhos, mas não podia chorar ali na frente de todo mundo.
Terminou de servir o café com as mãos tremendo que nem folha no vento. Sussurrou um "com licença" e saiu correndo para o quintal. Se escondeu atrás do pé de manga onde ninguém podia ver e chorou. Chorou que só menina abandonada sabe chorar. Chorou pela mãe que se foi, pelo pai que tinha vergonha dela, pela vida que não escolheu. Mas, veja só, enquanto chorava, algo mudou nela naquele dia. Uma raivinha miúda começou a crescer no peito, feito mandacaru em terra seca. A menina, que sempre baixou a cabeça, sentiu uma força estranha subindo dos pés à cabeça. Naquela noite, quando a casa toda dormia e só se ouvia o cantar dos grilos e o barulho dos ratos no telhado, o Coronel Augusto apareceu no quintal. Encontrou Clarice sentada no chão de terra batida, olhando para o céu estrelado e secando as lágrimas com a manga da camisa furada. "Minha filha", ele sussurrou, olhando para os lados para ter certeza que ninguém estava ouvindo. "Dona Mercedes não deixa, e eu preciso manter a paz em casa. Tu entende, não entende?" Clarice levantou os olhos inchados de tanto chorar e respondeu com uma voz que não parecia de menina de 15 anos. "Sei sim, pai. O senhor tem medo da mulher, tem vergonha de mim. Prefere fingir que eu não existo do que enfrentar a verdade." O homem ficou sem palavras, sentiu o peito apertar. A menina se levantou, sacudiu a saia remendada e disse, antes de entrar no quartinho escuro: "Mas um dia, pai, o senhor vai se arrepender de ter vergonha de mim. Um dia o senhor vai precisar de mim, e aí vai ver o que perdeu. Preste atenção no que vou lhe dizer." Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça do coronel a noite toda com uma maldição. Ele não sabia, mas estava ouvindo uma profecia que ia se cumprir. Mas Dona Mercedes tinha suspeitas, e mulher enciumada que nem bicho acuado não descansa enquanto não descobre a verdade. Antes de continuar essa história emocionante, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora vamos continuar essa história emocionante. Depois daquela noite de conversa com o pai, Clarice acordou com o coração pesado, mas algo tinha mudado na menina. A raivinha que nasceu no peito dela estava crescendo feito planta daninha depois da chuva. Dona Mercedes tinha reparado no jeito diferente que a menina olhava, e mulher ciumenta que nem ela não deixa passar nada despercebido. Era uma quinta-feira de março. O calor estava de rachar pedra, quando Dona Mercedes resolveu fazer uma faxina no quarto onde guardava as coisas velhas. Clarice estava no quintal estendendo roupa no varal quando ouviu a mulher gritando lá de dentro da casa. "Que diabo é isso aqui? Oxente, que troço é esse?" O sangue de Clarice gelou. Ela largou a roupa molhada no chão e correu para dentro da casa. Encontrou Dona Mercedes no quarto de bagunça, segurando uma caixa velha de sapato toda amarelada pelo tempo. Dentro da caixa tinha as cartas que o Coronel Augusto escreveu para a mãe de Clarice, Rosa, quando ela estava viva. Cartas de amor, promessas que nunca foram cumpridas e, o pior de tudo, o reconhecimento da paternidade escrito de próprio punho do coronel. Clarice ficou ali parada, tremendo que nem vara verde, vendo o mundo desabar na sua frente. As cartas estavam espalhadas no chão e Dona Mercedes pisoteava em cima delas com os pés descalços, rasgando os pedaços de papel como se fosse o próprio coração da menina. "Dona Mercedes, por favor!" Clarice tentou falar, mas a voz não saía direito. "Cala a boca, sua peste desgraçada!" A mulher gritou, o rosto vermelho de ódio. "Tua e tua mãe vagabunda me enganaram esse tempo todo, mas agora acabou! Acabou, tu me ouve?" Foi aí que o Coronel Augusto apareceu na porta, atraído pelos gritos. Quando viu as cartas no chão e a esposa segurando a caixa, o homem ficou branco que nem pano de prato. "Mercedes, minha mulher, deixa eu explicar." Ele começou, mas ela cortou na mesma hora.
Explicar o que, Augusto? Que tu me traiu com uma camponesa qualquer? Que tu tem uma filha bastarda comendo na nossa mesa há 15 anos? Que tu me fez de idiota esse tempo todo? O coronel olhou para Clarice, depois para a esposa e fez a coisa mais covarde que um pai pode fazer. Escolheu o lado mais fácil. Mercedes, tu tem razão. Eu errei. Errei feio, mas isso foi no passado. A Rosa já morreu faz tempo e a menina... Ele parou, engoliu em seco e continuou. A menina não é problema nosso. Ela pode ir embora. Clarice sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As pernas bambearam, o mundo começou a rodar. O pai, que na noite anterior tinha chamado ela de minha filha, agora estava jogando ela fora como lixo na frente da esposa. Isso mesmo, Dona Mercedes bateu palmas satisfeita. Pega tuas trouxas e sai da minha casa agora mesmo. Não quero ver essa cara nem mais um minuto. Vá embora e não volta nunca mais. Clarice olhou para o pai uma última vez, esperando, implorando com os olhos que ele mudasse de ideia. Mas o homem desviou o olhar. Não teve coragem nem de encarar a própria filha. Foi aí que a menina sentiu algo morrer dentro do peito. Não era só o coração que doía, era a alma inteira se despedaçando. Tá bom, ela disse, a voz saindo num fio. Eu vou embora. Mas lembrem do que eu vou dizer. Um dia vocês vão se arrepender. Um dia vocês vão precisar de mim. E aí vão lembrar da filha que jogaram fora. Clarice juntou suas poucas roupas numa pruchinha velha. Não tinha quase nada. 2 blusas remendadas, uma saia, uma calcinha rasgada e os sapatos furados que a mãe deixou. Dona Mercedes ficou na porta, vigiando, como se a menina fosse roubar alguma coisa. Antes de sair, Clarice passou pelo cemitério pequeno da fazenda, onde a mãe estava enterrada, debaixo de uma cruz de madeira simples. Ajoelhou na terra seca, pôs a mão no túmulo e sussurrou. Mãe, tô indo embora. Não sei para onde, mas vou lutar. Vou mostrar pro pai o que ele perdeu. Vou conseguir, mãe. Juro pela sua memória que vou conseguir. Quando Clarice chegou na estrada de barro, com 16 anos completos, sem um tostão no bolso e uma trouxinha nas costas, olhou para trás uma última vez. A fazenda Santa Rita estava lá, grande e imponente sob o sol escaldante. Ela não sabia que demoraria 15 anos para pisar naquela terra de novo. E quando voltasse, seria como dona de tudo. A menina enxugou as lágrimas, endireitou os ombros e começou a caminhar rumo ao desconhecido. Cada passo na estrada empoeirada era um passo longe da infância perdida e em direção a um futuro que ela mesma ia construir, com as próprias mãos calejadas. Mas a vida, meu povo, ainda tinha muitas surpresas guardadas para essa menina corajosa. E a primeira delas ia aparecer bem na entrada da cidade grande, quando ela menos esperava. Depois de 3 dias caminhando na estrada de barro, pegando carona em caminhão de feira e dormindo debaixo de árvore, Clarice chegou em São Paulo com os pés inchados e o coração ainda sangrando. A menina que saiu da fazenda Santa Rita nunca tinha visto prédio na vida e quando desceu na rodoviária ficou zonza de tanta gente, tanto barulho, tanto movimento. Era como se tivesse caído em outro mundo. Oxente, que lugar grande! Ela sussurrou, apertando a trouxinha contra o peito. O cheiro da cidade era diferente. Fumaça de carro, comida fritando, suor de gente apressada. Nada que lembrasse o cheiro de terra molhada e mandacaru da sua terra. Os primeiros dias foram de puro desespero. Clarice dormiu na Praça da Sé, junto com outros mendigos e pessoas perdidas. A fome era um bicho roendo por dentro, e ela chegou a catar resto de comida no lixo quando ninguém estava olhando. As roupas que trouxe da fazenda já estavam sujas e rasgadas, e ela mesma estava começando a cheirar mal. Menina, tu não é daqui, né? Perguntou uma mulher mais velha, que também dormia na praça. Pelo jeito de falar, tu é do norte. Sou de Pernambuco, senhora. Vim procurar trabalho.
A mulher riu amargo. Trabalho? Aqui? Tu acha que alguém vai dar emprego para uma nordestina, suja, sem documento, sem nada? Esquece, menina. Aqui só sobrevive quem tem cunha ou quem se vende. Mas Clarice tinha uma coisa que muita gente não tinha. Determinação que nem ferro quente. No terceiro dia na cidade, ela se arrumou como pôde, lavou o rosto numa fonte da praça e saiu batendo de porta em porta procurando emprego. A primeira casa onde ela parou era num bairro de classe média. "Preciso de empregada doméstica", ela disse para a senhora que atendeu a porta. A mulher olhou para a menina de cima e embaixo e torceu o nariz. "Tu é de onde, menina?" "Do interior de Pernambuco, senhora." "Ah, nordestina. E tem referência? Documento? Experiência?" Clarice baixou a cabeça. "Não tenho nada, senhora, mas trabalho bem, sou honesta e aprendo ligeiro." "Sem referência eu não posso contratar. E além disso, tu tá precisando de um banho urgente. Procura outra casa." A porta bateu na cara dela, e assim foi casa após casa, humilhação após humilhação. Nordestina preguiçosa, gente sem educação, volta pro seu lugar, era o que mais ouvia. Cada não era como tapa na cara, mas a menina não desistia. Foi numa tarde de quinta-feira, quando o sol estava se pondo e ela já tinha rodado a cidade inteira, que Clarice parou na frente de uma loja pequena de armarinhos no bairro do Brás. O dono era um português baixinho e gordo, com bigode grisalho, que estava fechando a loja. "O senhor não precisa de alguém para ajudar na loja?" Ela perguntou, a voz tremendo de cansaço. O homem, que se chamava Manuel, olhou para a menina e viu algo que os outros não tinham visto. Talvez fosse o jeito que ela olhava direto nos olhos, sem baixar a cabeça. Talvez fosse a determinação que transparecia, mesmo com toda aquela sujeira e desespero. "Tu é de onde, menina?" "De Pernambuco, senhor. Vim procurar vida melhor." "E onde tu tá morando?" Clarice hesitou, mas decidiu falar a verdade. "Na praça, senhor. Não tenho dinheiro para alugar para ficar." Seu Manuel ficou quieto um tempão, olhando para a menina. Depois suspirou fundo e disse: "Escuta bem, eu tenho um quartinho pequeno nos fundos da loja. Não é grande coisa, mas tem uma cama e um banheiro. Se tu quiser, pode ficar lá. Em troca, tu cuida da loja. Limpa, organiza, atende os clientes. Não posso pagar muito, mas dá para comer e tem onde dormir." Clarice sentiu as lágrimas subindo nos olhos. Era a primeira vez desde que saiu da fazenda que alguém mostrava bondade para ela. "Eu aceito, Sr. Manuel. O senhor não vai se arrepender, juro." "Espero que não, menina. E uma coisa, aqui tu vai ter que aprender a lidar com dinheiro, fazer conta, conversar com o cliente. Se tu for esperta, vai aprender muito." Naquela noite, Clarice tomou o primeiro banho quente em dias, comeu uma refeição de verdade e dormiu numa cama de verdade. Mas antes de dormir, ela ajoelhou do lado da cama e orou: "Senhor, obrigada por colocar esse homem bom no meu caminho. Me dá força para trabalhar direito e mostrar que nordestino tem valor. Um dia ainda vou voltar na minha terra de cabeça erguida." Na primeira semana trabalhando na loja, Clarice observava tudo com os olhos atentos. Como seu Manuel negociava com os fornecedores, como tratava os clientes, como controlava o estoque. A menina que aprendeu a lei escondida agora estava aprendendo o mundo dos negócios. Mas a vida ia ensinar para ela que conhecimento sem oportunidade não vale nada. E essa oportunidade ia aparecer quando ela menos esperava. Seu Manuel olhou para aquela menina magricela e viu algo que poucos enxergavam. "Quer trabalhar de verdade, menina? Porque o que tenho para te oferecer vai exigir mais que força, vai exigir esperteza." Nos primeiros meses trabalhando na loja do seu Manuel, Clarice descobriu que a vida na cidade era uma escola mais dura que qualquer universidade.
O português era um homem justo, mas exigente. Acordava ela todo dia às 5 da manhã para abrir a loja e só fechava quando o sol já tinha se posto há muito tempo. Clarice, vem cá, menina, ele dizia com aquele sotaque carregado. Tu vai aprender que no comércio não tem lugar para preguiçoso. Quem não corre, fica para trás. E quem fica para trás, volta para a terra natal com o rabo entre as pernas. A menina absorvia cada palavra como terra seca absorve a primeira chuva. Aprendeu a fazer conta de cabeça, a negociar com fornecedores teimosos, a atender cliente difícil sem perder a paciência. Mas o que mais chamava a atenção era como ela observava tudo, o movimento da rua, o que vendia mais, o que encalhava, quando baixar o preço, quando manter firme. Depois de 6 meses, Clarice já falava com os clientes como se tivesse nascido para aquilo. Mas a dor da saudade de casa não passava. Toda noite antes de dormir, ela pensava no Coronel Augusto, se perguntando se ele sentia falta dela, se arrependia da covardia que fez. As lágrimas molhavam o travesseiro, mas de manhã ela acordava mais determinada. Um dia, ela teve uma ideia que mudou tudo. Viu que muitas mulheres vinham comprar linha e agulha, mas reclamavam que não sabiam onde encontrar tecidos bonitos e baratos. Foi aí que Clarice sugeriu para o seu Manuel: e se a gente vendesse tecido também? Eu posso ir nos atacados, pesquisar preço, escolher o que está na moda. O português franziu a testa, desconfiado. Tu entende de tecido, menina? Entendo sim, senhor. Na fazenda, via minha mãe e as outras mulheres costurarem. Sei o que presta e o que não presta. E além disso, mulher conhece o que outra mulher quer comprar. Seu Manuel pensou e decidiu dar uma chance. Tá bom, mas se der prejuízo, sai do teu ordenado. Clarice foi para os atacados da região com o pouco dinheiro que o patrão deu. Barganha aqui, pichincha ali, conseguiu trazer uma variedade de tecidos bonitos por um preço que dava para ter lucro bom. E veja só, em uma semana, vendeu tudo. As clientes voltavam, traziam as amigas, a loja ficou conhecida na região. Oxente, menina, disse seu Manuel contando o dinheiro no final do mês. Tu tem um jeito especial para os negócios? Nunca vi nada igual. Mas com o sucesso veio também a inveja. Os outros comerciantes da rua começaram a reclamar que uma nordestina qualquer estava tomando os clientes deles. Faziam piadinha quando ela passava, chamavam ela de metida pelas costas. A dor da rejeição doía, mas Clarice engolia o choro e continuava trabalhando. Foi numa tarde de domingo, quando a loja estava fechada, que ela resolveu escrever uma carta para o pai. Há 2 anos não sabia notícia de casa e a saudade apertava o peito que nem morsa. Meu pai, sei que o senhor me expulsou e disse que eu não era problema seu, mas queria que soubesse que tô viva, tô trabalhando honesto na cidade grande. Aprendi a ler direito, aprendi a fazer conta, aprendi que nordestino vale tanto quanto qualquer um. Um dia ainda volto na nossa terra, mas vai ser diferente. Vai ser de cabeça erguida. Ela dobrou a carta, colocou no envelope, mas na hora de pôr um endereço, parou. Não, pensou, ainda não é hora. Quando eu voltar, não vai ser para pedir perdão, vai ser para mostrar o que ele perdeu. Rasgou a carta e jogou os pedaços fora. 3 anos se passaram assim, Clarice trabalhando que nem formiga, aprendendo, crescendo, juntando cada tostão que sobrava. A loja do seu Manuel prosperava, e ele começou a tratar a menina mais como filha do que como empregada. Mas ela sabia que aquilo era só o começo. Uma manhã de terça-feira, enquanto organizava o estoque, Clarice ouviu seu Manuel conversando com um fornecedor sobre expandir o negócio. O homem falava em abrir uma segunda loja, mas dizia que não tinha capital suficiente e nem confiança em sócio. Foi aí que a menina teve o pensamento mais ousado da vida dela. E se eu propusesse sociedade para ele? Tenho dinheiro guardado, conheço o negócio melhor que ninguém e ele confia em mim. O coração bateu forte, as mãos suaram. Era uma aposta arriscada. Se desse errado, perderia tudo. Mas se desse certo,
Seria o primeiro passo para realizar o sonho que crescia no peito dela. Voltar para a fazenda Santa Rita, não como filha rejeitada, mas como mulher de negócios bem-sucedida. Naquela noite, Clarice ensaiou o discurso 1000 vezes no espelho. Sabia que a conversa com o seu Manuel ia mudar sua vida para sempre, num sentido ou no outro. 5 anos depois, quando seu Manuel viu os lucros que a menina trouxe, fez uma proposta que mudaria tudo. Clarice, que tal sermos sócios, meio a meio? A conversa que mudou a vida de Clarice aconteceu numa quinta-feira chuvosa, quando ela juntou coragem e propôs sociedade para o seu Manuel. O português ficou tão surpreso que quase derrubou a xícara de café. Tu quer ser minha sócia, menina? Mas tu tem dinheiro para isso? Clarice mostrou as economias que guardava há 5 anos. Cada moeda contada, cada nota dobrada com cuidado. Era muito dinheiro para uma nordestina de origem humilde, mas pouco para quem sonhava grande. Tenho sim, seu Manuel, e tenho algo mais valioso, conhecimento do negócio e vontade de trabalhar que nem condenada. O homem pensou 3 dias. No final, apertou a mão da menina e disse: aceito, Clarice, mas vou te avisar, sociedade é coisa séria, não é mais patrão e empregada, é igual para igual. Assim nasceu a Manuel e Clarice, Armarinhos e Tecidos. A primeira loja própria deles abriu no bairro da Liberdade, maior que a antiga, com mais variedade. Clarice trabalhava 18 horas por dia, dormia 4, acordava e recomeçava tudo. As mãos que um dia sangraram lavando louça na fazenda, agora comandavam um negócio de verdade. Mas o sucesso veio com preço alto. Os concorrentes, quase todos homens brancos da capital, não engoliam que uma nordestina sem estudo tivesse um negócio próspero. Fizeram de tudo para prejudicar. Espalharam mentira que os tecidos tinham qualidade ruim. Convenceram fornecedores a não vender para eles. Até tentaram subornar fiscal para fechar a loja. Clarice, disse seu Manuel numa tarde que a perseguição estava feia. Tu tens certeza que quer continuar? Esses homens não vão descansar enquanto não acabarem conosco. A menina olhou para o sócio com aquele fogo nos olhos que herdou da mãe Rosa. Tenho certeza sim, seu Manuel. Eles me querem de volta na roça, com a cabeça baixa pedindo esmola. Mas eu não volto para trás, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. E não voltou mesmo. Cada ataque dos concorrentes, ela transformava em combustível para trabalhar mais. Estudava de madrugada, aprendia sobre moda, sobre tendências, sobre como conquistar cliente. Em 2 anos, já tinham 3 lojas espalhadas pela cidade. Foi quando Clarice começou a mudar por fora também. Comprou roupas elegantes, aprendeu a se maquiar, fez curso de etiqueta. A menina do quintal da fazenda estava virando uma dama da sociedade. Mas por dentro, a dor da rejeição ainda sangrava como ferida aberta. Todo domingo, depois do culto na igrejinha evangélica perto de casa, ela subia no terraço do prédio e olhava na direção de Pernambuco. O coração apertava de saudade, mas também de raiva. Um dia, ela sussurrava para o vento. Um dia eu volto, e quando voltar, vai ser diferente. Em 2005, 10 anos depois de ter saído da fazenda, Clarice já era conhecida no meio comercial de São Paulo. A rede Manuel e Clarice tinha 15 lojas, fornecia para outras cidades, empregava mais de 100 pessoas. Seu Manuel, já velhinho e cansado, deixava a menina tomar a maior parte das decisões. Tu cresceu, Clarice, já não precisa mais de mim. Esse negócio é mais seu que meu. Clarice sentiu um aperto no peito. O português tinha sido mais que sócio. Foi pai, professor, amigo. Mas sabia que ele estava certo. Era hora de voar sozinha. Foi numa terça-feira de agosto que chegou a notícia que ela esperava há anos. Um conhecido de Petrolina que tinha ido visitar parentes em São Paulo procurou a loja e perguntou se ela não era filha do Coronel Augusto. Oxente, Clarice, tu não é filha do Coronel Augusto lá da fazenda Santa Rita? O homem está precisando vender as terras. Falido que só a miséria. O mundo parou naquele momento. Clarice sentiu o sangue gelar nas veias, o coração disparar. Depois de tanto tempo, depois de tanto sofrimento, a notícia que mudaria tudo tinha chegado. Como assim, falido?
Ela perguntou fingindo indiferença. Ah, menina, o velho perdeu tudo em negócio errado. A seca pegou pesado, o gado morreu, as dívidas cresceram. Estão vendendo pedaço por pedaço da fazenda. Dizem que até a casa grande pode ir para os credores. Naquela noite, Clarice não conseguiu dormir. Caminhou pela casa, bebeu café, olhou para as estrelas. Lembrou da menina que saiu da fazenda com uma trouxinha, humilhada e rejeitada. Agora era uma mulher de negócios próspera, com dinheiro suficiente para comprar 10 fazendas iguais a Santa Rita. A vingança que cresceu feito planta daninha no coração dela durante 15 anos estava pronta para ser colhida. O homem que a chamou de problema que não era dele, agora ia descobrir o que perdeu quando rejeitou a própria filha. Clarice sorriu pela primeira vez em muito tempo. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem sabe que a justiça, mesmo que demorada, sempre chega. Foi numa tarde de terça que chegou a notícia que ela esperava há anos. Um conhecido de Petrolina disse: Oxente, Clarice, tu não é filha do Coronel Augusto? O homem tá vendendo tudo, falido que só a peste. Depois de receber a notícia da falência do pai, Clarice não conseguiu mais ter paz. Passava as noites em claro, planejando cada detalhe do que ia fazer. A menina que um dia chorou escondida atrás do pé de manga, agora era uma mulher poderosa, mas a dor da rejeição ainda ardia no peito como ferro em brasa. Primeiro, ela contratou um investigador particular para descobrir a situação real da fazenda Santa Rita. O relatório que chegou 2 semanas depois era devastador. O Coronel Augusto devia mais de 2 milhões de reais, tinha perdido a maior parte do gado na seca e os bancos já tinham penhorado metade das terras. Dona Mercedes tinha adoecido do coração com tanto desgosto e os filhos legítimos do coronel tinham abandonado o pai para não pagar as dívidas. Oxente, Clarice murmurou lendo os papéis no escritório da empresa. Agora que tá na desgraça, ninguém quer saber do velho. Igual ele fez comigo. Mas descobrir a miséria do pai trouxe uma dor inesperada. Por mais que quisesse se vingar, por mais raiva que tivesse guardada, ainda era filha dele. Lembrou dos poucos momentos bons, quando ele aparecia no quintal de madrugada para conversar, quando trazia algum doce escondido, quando chamava ela de minha filha, longe dos olhos de Dona Mercedes. Não, ela disse para si mesma, batendo o punho na mesa. Ele me humilhou, me expulsou, fingiu que eu não existia. Agora é minha vez. O plano que Clarice montou era perfeito na crueldade. Ia comprar a fazenda inteira através de intermediários, de forma que o pai nunca soubesse quem era a verdadeira compradora. Só ia descobrir no dia da assinatura final, quando fosse tarde demais para voltar atrás. Ela contratou o melhor advogado do interior de Pernambuco, um tal de Doutor Edmondo, homem sério e discreto. Explicou que era empresária de São Paulo interessada em terras rurais para investimento, mas queria manter sigilo total sobre sua identidade. Doutora Clarice, disse o advogado na primeira reunião, a situação do Coronel Augusto é delicada. O homem está desesperado para vender, aceita qualquer preço. É quase uma crueldade aproveitada a necessidade dele. Doutor, Clarice respondeu com a voz fria. Nos negócios não tem lugar para sentimentalismo. É uma transação legal, justa pelos padrões do mercado. O que o senhor acha da situação pessoal do vendedor não é da minha conta. Mas por dentro o coração dela sangrava. Cada documento que assinava, cada parcela da compra que autorizava, era como se estivesse cravando uma faca no próprio peito. O ódio e o amor pelo pai se misturavam numa dor que ela não sabia como curar. Durante os 3 meses de negociação, Clarice sofreu que nem condenada. Emagreceu 10 quilos, desenvolveu insônia crônica, chegou a ter ataques de pânico no meio da madrugada. Seu Manuel, que agora era mais conselheiro que sócio, tentava dissuadir ela. Menina, essa vingança tá te consumindo por dentro. Tu acha que tua mãe ia querer ver tu sofrendo assim? Minha mãe morreu de desgosto por causa dele, Clarice gritou, os olhos cheios de lágrimas. Ela passou a vida esperando que ele assumisse a gente e morreu na pobreza e na vergonha. Eu vou fazer justiça pela memória dela. O português balançou a cabeça, triste. Vingança não traz paz, Clarice. Só traz mais dor.
Mas ela não escutava mais ninguém. A obsessão tinha tomado conta da vida dela completamente. Deixou de cuidar direito dos negócios, perdeu o apetite, não conseguia mais orar como antes. A raiva tinha virado um monstro que estava devorando ela por dentro. No final de setembro, chegou a notícia que ela estava esperando. O Coronel Augusto tinha aceitado a proposta final. A fazenda Santa Rita seria vendida por um preço bem abaixo do valor real, mas ele não tinha escolha. Era vender ou ver tudo ir para leilão judicial. A assinatura está marcada para o dia 15 de outubro. O coronel vai estar lá, junto com a esposa. Eles ainda não sabem quem é a compradora, informou o Dr. Edmundo por telefone. Clarice desligou o telefone e ficou parada no meio do escritório, tremendo. 15 anos de sofrimento, 15 anos de humilhação, 15 anos esperando esse momento. Em menos de um mês, ela ia estar cara a cara com um homem que a rejeitou, mas dessa vez como dona de tudo que um dia foi dele. A ironia era amarga que nem jiló. O Coronel Augusto, que expulsou a filha bastarda para manter a paz em casa, agora ia ter que vender tudo para uma desconhecida. E quando descobrisse que a desconhecida era a mesma menina que botou na estrada, ia entender o verdadeiro significado da palavra humilhação. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Clarice conseguiu dormir tranquila. Não porque tivesse encontrado paz, mas porque finalmente via o fim do túnel escuro onde vivia há tanto tempo. A decisão estava tomada. Em 6 meses, Clarice estaria de volta à terra onde nasceu. Mas dessa vez, ela não seria mais a bastardinha expulsa. Seria a dona de tudo. No dia 10 de outubro, 5 dias antes da assinatura final, Clarice pisou na terra de Pernambuco depois de 15 anos. O avião pousou em Petrolina e quando ela desceu, o calor seco bateu no rosto como um tapa de nostalgia. O cheiro da terra, o céu azul sem fim, o sotaque familiar das pessoas, tudo trouxe uma avalanche de lembranças que quase a derrubou. Ela se hospedou no melhor hotel da cidade com um nome falso, Maria Clara Silva, empresária de São Paulo. Usava óculos escuros, cabelo preso, roupas discretas. Não podia correr o risco de ser reconhecida antes da hora certa. No primeiro dia, não conseguiu sair do quarto. Ficou na janela olhando a paisagem sertaneja, o coração apertado de emoção. A menina que um dia chorou escondida atrás do pé de manga, agora era uma mulher poderosa. Mas a dor da rejeição ainda ardia no peito como ferro em brasa. "Meu Deus", ela sussurrou, as mãos tremendo. "Me dá força para passar por isso. Me ajuda a não fraquejar na hora H." No segundo dia, juntou coragem e dirigiu até a região da fazenda Santa Rita. O que viu a deixou chocada. A estrada de terra estava cheia de buracos, as cercas quebradas, o gado magro que nem palito. A seca tinha castigado pesado e a miséria estava estampada em cada canto da propriedade. Parou o carro numa elevação de onde dava para ver a casa grande. Seu coração quase parou de bater. Lá estava o Coronel Augusto, sentado na varanda, mas não era mais um homem imponente de antes. Estava magro, curvado, com o cabelo todo branco, vestindo roupa simples e remendada. Parecia ter envelhecido 30 anos. "Oxente", ela murmurou, as lágrimas queimando os olhos. "Como é que o véi tá acabado assim?" Dona Mercedes apareceu na varanda carregando uma xícara. Também estava irreconhecível. Cabelo ralo, rosto cavado, andando devagar como quem carrega o peso do mundo. A mulher que um dia expulsou Clarice com tanta crueldade, agora parecia uma sombra do que foi. O mais doloroso foi ver o pai tentando consertar uma cerca quebrada sozinho, as mãos trêmulas lutando com o arame farpado. O homem que um dia mandava em centenas de empregados, agora fazia trabalho braçal, suando debaixo do sol escaldante. Clarice desceu do carro e se escondeu atrás de uma árvore, observando a cena. Cada movimento do pai era uma facada no coração dela. Por mais raiva que tivesse, ver ele naquele estado de abandono e miséria despertou uma piedade que ela não esperava sentir. Foi quando ouviu uma voz conhecida. "Oi, moça, a senhora está perdida?" Era Zé Pequeno, um dos vaqueiros mais antigos da fazenda, que tinha sido demitido há anos por falta de dinheiro. Clarice virou o rosto, puxou os óculos escuros bem para baixo. "Não, tô só admirando a paisagem."
Ela respondeu, disfarçando a voz. Ah, a senhora é de fora, né? Pela fala parece ser de cidade grande. Tá pensando em comprar terra por aqui? O coração de Clarice disparou. Por que pergunta? É que o coronel Augusto, aí da Santa Rita, tá vendendo tudo. O homem tá precisando que só. Tem muita gente interessada. Até uma compradora rica de São Paulo que ninguém conhece. Clarice sentiu o sangue gelar. E como tá a situação da família? Zé Pequeno balançou a cabeça tristonho. Muito ruim, moça. Muito ruim mesmo. Os filhos se mandaram, abandonaram o velho na hora que a coisa apertou. Só ficou ele, a mulher doente e as lembranças. Dizem que ele fica falando sozinho de madrugada, chamando pelo nome de uma filha que teve há muito tempo. Filha? Clarice engoliu seco. É, uma menina que criou aqui, mas que sumiu do mundo há 15 anos. Clarice, acho que era o nome. O velho fica repetindo. Minha filha, onde está minha filha? Dá até dó de ver. As lágrimas escorreram por baixo dos óculos escuros. O pai que a rejeitou, que fingiu que ela não existia, agora sentia falta dela na velhice e na doença. A ironia era cruel demais. Ele fala mesmo dela? A voz saiu trêmula. Todo dia, moça, todo dia. A dona Mercedes fica brava, diz que ele tá com a cabeça ruim, mas eu acho que remorso mesmo. Deve ter feito alguma maldade com a menina. Clarice se despediu do vaqueiro e voltou correndo para o carro. Dirigiu pelas estradas empoeiradas, chorando que nem Madalena arrependida, o coração partido entre ódio e piedade. Naquela noite no hotel, ela ficou horas olhando para o espelho. A mulher elegante que via no reflexo não conseguia apagar a menina ferida que carregava dentro. Por 15 anos alimentou a raiva, planejou a vingança, sonhou com esse momento. Mas agora, vendo o pai destruído e arrependido, não sabia mais se conseguiria ir até o fim. Pegou o telefone para ligar para o doutor Edmundo e cancelar tudo. Mas, na hora de discar, lembrou das palavras de Dona Mercedes. Pega tuas trouxas e sai da minha casa. Não quero ver essa cara nem mais um minuto. Lembrou do pai, desviando o olhar quando ela implorou com os olhos para ele defendê-la. Guardou o telefone. A assinatura ia acontecer mesmo. No cartório, o tabelião disse: amanhã é a assinatura final. O coronel vai perder tudo para uma compradora de São Paulo. Dizem que é uma mulher muito rica, mas ninguém sabe quem é. Na véspera da assinatura, Clarice não conseguiu pregar o olho. Ficou a noite toda andando de um lado para o outro no quarto do hotel, o coração partido entre 15 anos de sofrimento e a piedade que sentia pelo pai destruído. Cada vez que fechava os olhos, via as duas versões dele. O homem poderoso que a rejeitou e o velho curvado que chamava por ela nas madrugadas. Às 3 da manhã, ela sentou na cama e começou a escrever uma carta que nunca mandaria. Meu pai, amanhã o senhor vai descobrir quem sou eu. 15 anos atrás, o senhor me expulsou como se eu fosse um cachorro sem dono. Disse que eu não era problema seu, que não tinha nada a ver comigo. Hoje eu volto como dona de tudo que um dia foi seu. A bastardinha que o senhor rejeitou agora pode comprar e vender o senhor como gado no curral. As lágrimas mancharam a tinta no papel. Ela amassou a folha e jogou fora. Às 5 da manhã, Clarice estava no banheiro vomitando de nervoso, o estômago revirado, as mãos tremendo, o coração batendo que nem tambor de guerra. Tomou um banho gelado para se acalmar, mas a ansiedade continuava corroendo por dentro. Senhor, ela orou, ajoelhada no chão frio do banheiro. Me dá forças para passar por isso. Se for para eu perdoar ele, me mostra. Se for para eu seguir com a vingança, me dá coragem. Mas não me deixa fraquejar na hora H. Quando o sol nasceu, Clarice se olhou no espelho e não reconheceu a mulher que via ali. Os olhos inchados de tanto chorar, o rosto magro de tanto sofrimento, as mãos tremendo que nem folha no vento. Parecia uma assombração da própria vingança. Escolheu a roupa com cuidado. Um vestido azul marinho, elegante e mais sóbrio, que mostrava poder sem ostentação.
Prendeu o cabelo num coque, pôs uma maquiagem discreta para esconder as olheiras. Quando terminou, estava irreconhecível. A menina do quintal tinha virado uma executiva implacável. Mas por dentro, continuava sendo a mesma criança ferida que um dia chorou atrás do pé de manga. Às 9 da manhã, Clarice dirigiu até o cemitério onde a mãe Rosa estava enterrada. O túmulo continuava simples, uma cruz de madeira carcomida e uma cerca de arame caído. Clarice ajoelhou na terra seca e sussurrou: "Mãe, hoje é o dia. 15 anos depois, vou fazer justiça pela senhora, por mim, por tudo que a gente passou. O homem que rejeitou a gente vai ver quem somos de verdade." Ficou ali uma hora, lembrando da mãe, da infância perdida, dos sonhos que foram roubados. Quando se levantou, havia tomado a decisão final. E até o fim, acontecesse o que acontecesse. De volta ao hotel, Clarice recebeu uma ligação que quase a derrubou. Era Zé Pequeno, o vaqueiro que encontrou no dia anterior. "Moça, desculpa incomodar. Consegui seu número com o pessoal do hotel. É que aconteceu uma coisa terrível aqui na fazenda." O sangue dela gelou. "O que foi?" "O Coronel Augusto passou mal de madrugada. Tá no hospital de Petrolina. Os médicos disseram que foi o coração, de tanto desgosto. Dona Mercedes está desesperada, falando que não vai conseguir assinar os papéis hoje." Clarice sentou na cama, as pernas bambas. Ele tá bem?" "Tá estável, mas os médicos disseram que qualquer moção forte pode ser perigosa. O véi tá muito debilitado, moça, muito mesmo." Depois de desligar, ela ficou parada no meio do quarto, perdida. O homem que ela queria humilhar estava internado, talvez morrendo. A vingança que planejou por 15 anos podia matar o próprio pai. Foi quando recebeu outra ligação, dessa vez do Dr. Edmundo. "Doutora Clarice, tenho novidades. O coronel saiu do hospital contra a recomendação médica. Disse que não ia deixar de assinar os papéis hoje, nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. A assinatura está mantida para as 2 da tarde. "Como assim? Se ele está doente?" "Ele insistiu, doutora. Disse que prefere morrer como homem de palavra do que viver como caloteiro. Tá chegando no cartório de cadeira de rodas, mas tá chegando." Desligou o telefone e desabou no chão, chorando. O pai que ela odiava há 15 anos estava arriscando a própria vida para honrar o compromisso de vender as terras. Mesmo quebrado, mesmo humilhado, ainda tinha dignidade suficiente para cumprir a palavra. Naquele momento, a raiva de 15 anos começou a rachar feito parede velha. Por baixo do ódio apareceu algo que ela tinha enterrado fundo: o amor pela única família que tinha no mundo. Às 1 da tarde, Clarice se arrumou pela última vez. Olhou no espelho e viu não apenas uma empresária bem-sucedida, mas a menina que um dia prometeu voltar de cabeça erguida. Hoje ia cumprir essa promessa, mas não sabia ainda se seria para humilhar ou para perdoar. Pegou a bolsa, as chaves do carro e murmurou: "Que seja feita a justiça." Quando o sol nasceu, Clarice se olhou no espelho. A menina assustada que saiu dali 15 anos atrás tinha morrido. No lugar dela estava uma mulher que controlava o próprio destino. Era hora de acertar as contas. O cartório de Petrolina nunca tinha visto um momento tão tenso quanto aquela tarde de 15 de outubro. Às 2 horas em ponto, Clarice chegou num carro preto com vidros escuros, o coração batendo que nem martelo na bigorna. Usava óculos escuros e uma postura ereta que escondia os 15 anos de dor que carregava no peito. Dr. Edmundo a recebeu na entrada. "Doutora Clarice, o coronel já chegou. Tá muito debilitado, mas insistiu em vir. A esposa dele também veio numa cadeira de rodas. Os dois parecem fantasmas do que já foram um dia." Clarice respirou fundo. "Vamos logo com isso, doutor. Quanto mais demorar, pior vai ser para todo mundo." Quando entraram no cartório, ela viu uma cena que quase a derrubou.
O coronel Augusto estava sentado numa cadeira, curvado como um galho seco, as mãos tremendo segurando uma bengala. Os cabelos brancos ralos, o rosto cavado, os olhos fundos que um dia foram cheios de autoridade. Dona Mercedes ao lado, também numa cadeira de rodas, parecia uma sombra amarelada da mulher cruel que expulsou Clarice 15 anos atrás. O tabelião, um homem gordo e suado, começou a ler os documentos com voz monótona. Estamos aqui para formalizar a venda da fazenda Santa Rita, de propriedade do senhor Augusto Ferreira dos Santos, para a senhora Maria Clara Silva. Clarice respondeu, a voz firme como ferro. O coronel Augusto levantou os olhos cansados na direção da voz. Havia algo familiar naquele timbre, mas ele não conseguia identificar o quê. Dona Mercedes também olhou, franzindo a testa. Muito bem, continuou o tabelião. A propriedade de 850 hectares, incluindo casa-sede, instalações e benfeitorias, pelo valor de R$2.500.000. 2,5 milhões? Dona Mercedes sussurrou, a voz rouca de desgosto. Nossa fazenda vale 10 vezes isso, Augusto. Cala a boca, Mercedes, o coronel murmurou, sem força nem para brigar. Tu sabe que não tem outro jeito, é isso ou o leilão. Clarice observava a cena com o coração despedaçado. Os dois velhos quebrados, discutindo migalhas do que um dia foi um império. A menina dentro dela queria correr, abraçar o pai, dizer que tudo ia ficar bem. Mas a mulher que foi humilhada e rejeitada segurou firme. Posso ver os documentos? Ela pediu, estendendo a mão. Quando o coronel Augusto passou os papéis, suas mãos se tocaram por um segundo. Ele estremeceu, como se tivesse levado um choque elétrico. Aquela mão era suave, cuidada, mas havia algo nas unhas, no formato dos dedos. Desculpe, senhora, ele disse a voz trêmula. A senhora me lembra alguém, não sei bem quem. Clarice sentiu as lágrimas subindo, mas controlou. As pessoas dizem que tem uma dessas caras conhecidas. Enquanto o tabelião lia os termos finais, Dona Mercedes não parava de olhar para Clarice. Havia algo naquela mulher elegante que mexia com memórias antigas, dolorosas. Augusto, ela sussurrou no ouvido do marido. Essa mulher tem os olhos iguaizinhos aos seus e o jeito de inclinar a cabeça. Besteira, mulher. Tu tá vendo coisa onde não tem. Mas o coronel também tinha reparado. Aqueles olhos verdes, a linha do queixo, até o jeito de segurar a caneta. Era como se uma fantasma do passado tivesse voltado para assombrá-lo. Chegou a hora da assinatura final. O tabelião colocou os documentos na mesa. Primeiro assina o vendedor, depois a compradora. O coronel Augusto pegou a caneta com mão trêmula. Por um momento hesitou. Era o fim de uma era, o fim de tudo que construiu na vida. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto enrugado, enquanto ele assinava o próprio nome pela última vez como dono da fazenda Santa Rita. Agora, senhora, disse o tabelião, empurrando os papéis para Clarice. Ela pegou a caneta dourada, regalo que tinha ganhado de seu Manuel quando se tornou sócia. As mãos tremiam tanto que quase não conseguia escrever. 15 anos de planejamento, 15 anos de ódio e sofrimento, tudo se resumia àquele momento. Escreveu devagar. C-L-A-R-I-S-E. Clarice! O coronel Augusto soltou um grito que ecoou pelo cartório inteiro. A bengala caiu no chão com estrondo. Clarice? Clarice Mendes? Ela parou de escrever, tirou os óculos escuros devagar e olhou nos olhos do pai pela primeira vez em 15 anos. Sou sim, meu pai. A bastardinha que o senhor botou para fora. Dona Mercedes soltou um gemido que parecia vir do fundo da alma. O tabelião ficou boquiaberto, sem entender nada. O silêncio no cartório era tão pesado que dava para ouvir o coração de todo mundo batendo. Minha filha! O coronel sussurrou, tentando se levantar da cadeira, mas não conseguindo.
Minha filha, tu voltou? Voltei sim, mas não como a menina que o Senhor expulsou. Voltei como a nova dona de tudo que um dia foi seu. O velho caiu de volta na cadeira, o rosto branco que nem papel. Tu comprou minha fazenda para se vingar de mim? 15 anos atrás, o Senhor disse que eu não era problema seu, que não tinha nada a ver comigo. Lembra? Na frente de todo mundo, o Senhor me negou como se eu fosse uma praga. As lágrimas corriam pelo rosto do coronel Augusto como chuva no vidro. Clarice, minha filha, me perdoa. Eu fui um covarde, um homem pequeno. Esses 15 anos, eu chamei teu nome toda noite, me arrependi todo dia do que fiz. Arrependimento não apaga a humilhação, pai. Não apaga a fome, não apaga as lágrimas que eu tirei na estrada sem ter para onde ir. Dona Mercedes tentou falar, mas Clarice a cortou. E a senhora, que me expulsou como se eu fosse um animal, que destruiu as cartas da minha mãe, que disse que eu era uma peste desgraçada, lembra? A velha baixou a cabeça sem ter o que responder. Clarice terminou de assinar o nome e devolveu a caneta para o tabelião. Pronto. Agora é eu quem mando. A fazenda Santa Rita é minha. O coronel Augusto, com as últimas forças que tinha, se ajoelhou no cartório. Ali, na frente de todo mundo, o homem que um dia foi poderoso se prostrou diante da filha que rejeitou. Clarice, minha filha, me perdoa pelo amor de Deus. Mas algumas feridas são profundas demais. O que ela respondeu chocou até mesmo a ela. O silêncio no cartório era tão pesado que parecia que o mundo tinha parado de girar. O coronel Augusto continuava de joelhos no chão frio, as lágrimas molhando o rosto enrugado, esperando uma palavra de perdão da filha que rejeitou 15 anos atrás. Dona Mercedes chorava baixinho, na cadeira de rodas, finalmente entendendo a dimensão da crueldade que cometeu. O tabelião e doutor Edmundo nem ousavam respirar alto. Clarice olhou para o pai de joelhos e sentiu o coração se partir em 1000 pedaços. Por 15 anos sonhou com esse momento. Imaginou 1000 vezes o que diria quando finalmente pudesse humilhar quem a humilhou. Mas agora, vendo aquele homem quebrado, destroçado, implorando perdão com a dignidade despedaçada, não conseguiu encontrar a raiva que alimentou por tanto tempo. Levanta, pai, ela disse, a voz saindo num sussurro. Tu me perdoa, minha filha. Clarice estendeu a mão e ajudou o pai a se levantar. Quando os dois ficaram cara a cara, ela viu nos olhos dele toda a dor de um homem que carregou o peso do arrependimento por 15 anos. Pai, ela disse, as lágrimas finalmente correndo livres. O Senhor me machucou de um jeito que eu achei que nunca ia sarar. Me fez sentir que eu não valia nada, que era um erro, uma vergonha. Passei 15 anos odiando o Senhor, planejando essa vingança. O coronel baixou a cabeça, envergonhado. Mas, Clarice continuou, essa vingança não trouxe a paz que eu esperava, só trouxe mais dor. E, olhando para o Senhor agora, vejo que a vida já se encarregou de cobrar caro pela injustiça que fez comigo. Clarice, Deixa eu terminar, pai. Eu perdoo o Senhor. Perdoo porque guardar rancor está me consumindo por dentro, está me impedindo de viver de verdade. Perdoo porque sou filha sua e, por mais que doa, ainda amo o Senhor. O coronel Augusto desabou em soluços, agarrando as mãos da filha como se ela fosse a salvação dele. Mas a voz de Clarice endureceu. Perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas vão voltar a ser como antes. A fazenda é minha agora, conquistada com meu suor e minha inteligência. O Senhor escolheu me rejeitar quando era poderoso. Agora vai ter que aceitar as consequências. Dona Mercedes tentou falar, mas Clarice se virou para ela com olhos de fogo. E a senhora, Dona Mercedes, que me tratou como lixo, que destruiu as únicas lembranças que eu tinha da minha mãe, que me expulsou como se eu fosse um animal. A senhora também quer pedir perdão? A velha chorava que nem criança assustada. Clarice,
Eu estava com ciúmes, com raiva. Era mais fácil culpar tu e tua mãe do que enfrentar a traição do meu marido. Ciúmes não justifica crueldade, dona Mercedes, mas eu também perdoo a senhora. Não por sua causa, mas pela minha própria paz. Clarice se virou para o tabelião. Os documentos estão todos assinados? Sim, senhora. A fazenda agora é legalmente sua. Muito bem. Pai, a partir de hoje, o senhor trabalha para mim. Se quiser ficar na fazenda, vai ser como empregado. Vai receber salário justo, casa para morar, comida na mesa. Mas vai trabalhar, vai me obedecer e vai me tratar com o respeito que nunca me deu. O coronel engoliu em seco, mas assentiu. Aceito qualquer condição que tu impuser, minha filha. E dona Mercedes pode ficar também, mas na casa dos empregados. A casa grande agora é minha. Nos meses que se seguiram, a transformação da fazenda Santa Rita foi como ver uma planta murcha ganhar vida nova. Clarice investiu pesado, reformou as instalações, comprou gado de qualidade, contratou empregados, modernizou tudo. O lugar que um dia foi símbolo da sua humilhação, agora florescia sob o seu comando. O coronel Augusto, de fato, virou empregado da própria filha. Todo dia de manhã, ele batia na porta da casa grande e perguntava: Dona Clarice, que trabalho a senhora tem para mim hoje? No início, a situação era estranha e dolorosa para ambos, mas aos poucos, eles foram construindo uma relação nova. Não era mais pai todo-poderoso e filha rejeitada. Era patroa justa e empregado dedicado que, por acaso, eram ligados pelo sangue. Uma tarde, 6 meses depois da compra, Clarice encontrou o pai sentado debaixo daquele pé de manga onde ela costumava se esconder quando criança. Ele estava olhando para o horizonte, perdido em pensamentos. Pai, posso sentar aqui com o senhor? Claro, minha filha. É tua terra. Tu manda em tudo. Ficaram os dois em silêncio por um tempo, ouvindo o vento balançar as folhas. Clarice, o coronel disse, a voz baixa. Eu sei que não tenho direito de perguntar, mas tu é feliz agora? Ela pensou antes de responder. Tô aprendendo a ser, pai. A vingança não trouxe felicidade, mas a justiça trouxe paz. E ter o senhor por perto, mesmo nessas condições, ainda é melhor do que não ter família nenhuma. Tu sempre foi especial, minha filha. Desde pequena, eu via que tu tinha uma força que os outros não tinham. Tinha razão quando disse que eu ia me arrepender de ter vergonha de ti. Tu se lembra daquilo? Lembro de cada palavra que tu disse para mim, Clarice. Cada uma. E tu tinha razão. Eu perdi a filha mais valiosa que um homem pode ter. Clarice sentiu os olhos marejarem. Pai, eu não quero mais falar do passado. Quero construir um futuro novo. O senhor toparia me ajudar nisso? O velho sorriu pela primeira vez em meses. Toparia sim, minha filha, com muito orgulho. Naquela noite, pela primeira vez em 15 anos, Clarice dormiu em paz. Não era a paz de quem se vingou, mas a paz de quem encontrou um jeito de transformar dor em crescimento, ódio em compreensão e abandono em uma chance de recomeço. A fazenda Santa Rita agora tinha uma nova dona, uma mulher que sabia o valor de cada conquista porque pagou o preço real por elas. Uma mulher que aprendeu que o perdão não é fraqueza, mas a maior demonstração de força que existe. E o coronel Augusto, que um dia foi dono de tudo e perdeu tudo por orgulho e covardia, agora trabalhava orgulhoso para a filha que criou sem reconhecer. Porque às vezes, meu povo, a vida nos ensina que perder tudo é o único jeito de descobrir o que realmente importa. A menina do quintal tinha se tornado a senhora da casa grande. Não pela força, não pela vingança, mas pela determinação de quem nunca desistiu de sonhar, mesmo quando o mundo inteiro disse que ela não valia nada. Era justiça? Era. Era perdão? Era também. Mas mais que isso, era um recomeço que só quem passou pelo fundo do poço sabe dar valor. Meu povo, a história de Clarice nos ensina que a vida é uma escola severa,
mas justa. Às vezes precisamos passar pelo fundo do poço para descobrir a força que carregamos dentro. A menina rejeitada que saiu da fazenda com uma trouxinha se transformou numa mulher poderosa, não por vingança, mas por determinação. Ela aprendeu que o perdão não apaga o passado, mas liberta o futuro, e que às vezes a maior vitória não é humilhar quem nos machucou, mas mostrar que somos maiores que a dor que tentaram nos causar. Quantas vezes na vida a gente guarda rancor, alimenta mágoa, planeja vingança achando que isso vai trazer paz? Clarice descobriu que a verdadeira força está em perdoar sem esquecer, em fazer justiça sem perder a humanidade. Ela construiu um império não para destruir o pai, mas para mostrar o valor que sempre teve. O amor verdadeiro não precisa de humilhação para existir, precisa de respeito, reconhecimento e a coragem de recomeçar. E você, meu povo, já passou por uma injustiça que marcou sua vida para sempre? Tem alguém que te rejeitou e hoje gostaria de mostrar seu valor? Acredita que o perdão liberta mais quem perdoa ou quem é perdoado? Se pudesse voltar ao passado com o poder de hoje, escolheria vingança ou perdão? Às vezes, meu povo, a vida nos dá os instrumentos da nossa própria libertação. A pergunta é: você tem coragem de usá-los? Coragem de perdoar quem te machucou? Coragem de mostrar seu valor sem precisar humilhar ninguém? Coragem de transformar dor em crescimento? Não esqueça de escrever nos comentários a sua opinião sobre essa história, pois sua opinião é muito importante para nós. Vai ser um prazer ler seu comentário e dar um coraçãozinho. Se essa história mexeu com você, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com quem precisa ouvir que é possível renascer das cinzas. E clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. Mãe trabalhadora fez algo perigoso para comprar passagem de avião e salvar o filho. Uma história que vai te emocionar e mostrar até onde o amor de mãe é capaz de ir. Continue assistindo essas histórias que transformam vidas.